Beleza, pessoal? Olha só, a gente vai falar um pouquinho sobre oração e intimidade. Amém? Abra a tua Bíblia lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. A gente vai conversar bem direto sobre esse assunto, que é a oração, tá? Na verdade, o tema que foi proposto para mim foi restaurando o altar da adoração. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sem surtir um efeito religioso sobre a tua vida, tá? Porque sempre que a gente fala de alguma característica, de algum atributo relacionado a Deus, a gente sempre tem uma tendência muito grande de religiosizar tudo. Então, o que é oração? Oração é falar com Deus, oração Não. Eu quero que você entenda, e por essa é a ideia da gente falar bem direto, o porquê que nós temos essa ferramenta tão poderosa que é a oração, e entendo que eu vou te falar, eu falo isso aqui com muita graça, por que é que nós quase não usamos ela? Amém? Você quase não usa ela, é verdade ou não é? Amém ou não? Ninguém gosta de admitir que não ora, né? Mas é a pura da verdade. A gente passa 8, 9, 10 horas trabalhando e 15 minutos orando. E olha lá ainda. É ou não é? Mas esse texto que eu pedi para você abrir fala o quê? O que está escrito aí? Orar continuamente. Tem alguma outra versão? Orem sempre, orem constantemente. Orai sem cessar, orem sem parar. Qual é a direção que nós estamos recebendo dessa carta que Paulo escreveu para Tessalonicenses? Pergunta para a pessoa do seu lado aí, o que Paulo está querendo dizer? Responde para ela, fala assim para ela, para nunca parar de orar. É essa a verdade que a gente precisa assumir no nosso coração em relação à oração. A oração está ligada a todos os acontecimentos mais poderosos que a humanidade já teve. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Porque a gente acha que oração é coisa do Novo Testamento. Mas quando Moisés foi abrir o Mar Vermelho, antes dele tocar com o cajado dele o mar, ele fez o quê? Ele fez o quê? Ele ajoelhou, levantou a mão e orou? Não, ele falou com Deus, ele colocou o coração dele em Deus para que algo acontecesse. Todas as coisas incríveis e sobrenaturais que acontecem estão relacionadas à oração, e a gente precisa entender isso. Porque se a gente quer viver uma vida intensa em Deus, a gente precisa entender que essa chave precisa ser virada na nossa vida. De transformar o entendimento que, quem sabe, a gente recebeu lá na igreja quando a gente era criança, ou quando a gente acabou de se converter, de que oração é só falar com Deus, para uma vida constante de oração. E é aqui que entra a postura, o posicionamento de nós mudarmos o nosso altar de oração. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda aí no teu coração, tá? Quanto tempo você ora por dia? Responde aí no teu coração. Vamos ser bem criterioso, tá? Eu quero que você seja muito sincero com você mesmo. Não adianta você ficar, não, cara, mas tem hora que eu estou andando na rua, eu olho para cima e falo, obrigado, Deus. É oração? É. Mas eu quero que você entenda o fato de você captar a essência daquilo que Deus é e ver uma vida de constante relacionamento com Ele. Engraçado que a última vez que eu ministrei aqui, algumas semanas atrás, a gente falou sobre relacionamento, sobre amizade. E a oração nada mais é do que a intensificação de um relacionamento íntimo com Deus. Vou dizer uma coisa para você, a palavra, a Bíblia, ela é a regra que nós temos para uma vida santa, pura, verdadeira, íntegra, melhor do mundo, está tudo aqui. Mas como é que nós fazemos para afunilar o nosso relacionamento com Deus? Porque uma vida de leitura da palavra sem uma vida de oração ela é muito vaga. Então a palavra está falando para nós, vocês devem orar sempre. Se você abrir tua Bíblia em
Efésios capítulo 6, versículo 10, lá está falando assim: porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, e fala várias coisas. No versículo 14, se eu não me engano, ele fala assim: e vocês precisam se revestir da armadura de Deus. Alguém aqui sabe qual é a armadura de Deus? São 6 itens, o Felipe pregou sobre isso esses dias. Alguém aqui lembra? Alguém aqui lembra, pelo amor de Deus? Guga, fala para nós. Não lembra nada, até deu risada. Se tivesse a galerinha do Imersão aqui, ia saber, né? As crianças lá. Fala, Guga, para nós. Qual que é o primeiro? Cinto. Cinto do quê? Cinto da verdade. O segundo? Couraça da justiça. O terceiro? Calçado da preparação do evangelho da paz. O quarto? Capacete da salvação. O quinto? A espada do Espírito. E o sexto, eu não lembro a ordem do quinto e do sexto. E o sexto, o escudo da fé. Então Paulo faz essa lista quando ele está escrevendo para Efésios, e ele fala assim: diante disso tudo, vocês têm que orar sempre. Uma armadura, na verdade a oração, ela não é a arma que nós temos para vencer. A oração é o golpe certo para que a arma possa funcionar. É esse entendimento que a gente precisa ter. Porque ele fala que a gente precisa se equipar para uma vida vencendo as dificuldades que nós temos, e ele ensina como é que a gente ajusta tudo isso. Então ele fala: você tem que vestir toda a armadura de Deus. E como que você faz isso? Orando em todo tempo. Repete comigo: orando em todo tempo. Tá, mas quem que é o maluco que fica o tempo todo de olho fechado orando? A questão é essa. A gente precisa entender a dimensão do que Deus quer falar ou quer fazer através da oração na nossa vida. Sabe por quê? Porque a maioria de nós tem uma mente formada de que oração é ajoelhar, fechar o olho e falar. É ou não é? É ou não é? E aí a gente não consegue entender, por uma questão religiosa que nos foi ensinada, como que nós podemos orar o tempo todo. Porque eu não consigo ficar o tempo todo ajoelhado, de olho fechado, orando. Eu preciso trabalhar. Quantos aqui já tiveram uma dúvida como essa? Só eu mesmo, só? Ah, o Daniel, valeu, nós, cara. Quem mais? Nós já tivemos dúvidas como essa. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Em Deus, a gente sempre tem que pensar além daquilo que a gente quer. Então, quando a gente fala de oração, quando nós falamos sobre estabelecer um altar de oração, nós estamos falando sobre ter um entendimento de que oração vai além de fechar os olhos e falar. E eu não quero aqui pregar para você que não tem resultado isso, claro que tem. Eu aprendi quando eu era desse tamanho, que a gente, para poder orar, nós tínhamos que fechar os olhos e a gente tinha que falar com Deus como se Ele fosse um rei. Eu aprendi assim, né? Então nós temos que fechar os olhos, cruzar os dedinhos, né? Tinha a musiquinha: as minhas mãos eu vou juntar. Eu não sei o resto, tá? E aí a gente faz o quê? Fecha o olho, abaixa a cabeça e fala. Eu aprendi oração desse jeito. É o jeito certo de se ensinar? Claro que é, eu era uma criança. Agora, eu e você precisamos aprofundar cada vez mais esse entendimento na nossa vida, para que a gente consiga alcançar uma vida de oração. Sabe o que é interessante? A oração vai ativar a fé que está dentro de nós. E aqui eu falo da oração geral, eu estou falando da oração em línguas, eu estou falando da oração clamor, eu estou falando da oração intercessão, eu estou falando da oração por pedidos. A gente precisa entender que diante de todas essas diversidades de oração que nós temos, nós precisamos orar sempre. Isso aqui é um exemplo. Judas capítulo 1, versículo 20 fala: edificando-vos, porém, a vossa fé, orando no Espírito.
orando no Espírito se edifica a fé. A fé vem pelo ouvir. Presta atenção no que eu vou te ensinar. Você recebe através do ouvir a fé na tua vida, mas você consolida e edifica através da oração. Então olha só, você edifica a tua fé através do Espírito, ou através da oração. Em Mateus 17, Jesus está no meio de uma situação, e aí ele chega para os discípulos dele, fala assim, olha, os discípulos chegam em Jesus e falam, olha, tem uma pessoa endemoniada ali e tal. Aí Jesus olha para eles e fala, cara, eu estou ensinando vocês, vai lá e faz. Rapaz, os discípulos estavam macho, vamos embora. Estufou o peito, chegou lá, não aconteceu nada. E falaram, e oraram, e gesticularam, e deram um pau, eu acho, no capeta, não aconteceu nada. E eles voltam e começam a conversar com Jesus. Jesus vai e liberta aquela mulher. E aí Jesus tem uma fala para eles, no versículo 21, fala assim, ó, este tipo de demônio, esta casta, só sai através de jejum e oração. Só que o versículo-chave não é esse. O versículo-chave é o versículo 20. Alguém pode abrir para mim Mateus 17, 20 e ler, por favor? Vocês escutaram o que ele leu? Jesus respondeu, foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Tá, Jesus está falando sobre expulsar demônio, e no meio do ensino dele, no meio do que ele está falando, ele fala assim, ó, para expulsar o demônio, vocês precisam ter fé. Porque se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem até dizer a um monte, ele vai sair do lugar e ele vai se lançar no mar. O que tem a ver falar dos demônios e falar da fé? E aí Jesus complementa, ele fala assim, mas esse tipo de demônio que tem que ter fé para expulsar, só sai se tiver jejum e... Porque a oração intensifica a nossa fé. A oração dinamiza a nossa fé. Passar tempo orando não é perca de tempo, nunca será perca de tempo. Por mais que você não esteja vendo os resultados da sua oração, não é você que vai que vai mover aquilo que tem que acontecer. Eu gosto muito de uma frase, eu não sei de quem é essa frase, mas a frase é assim, ó, o poder da oração não está em quem faz, está em quem escuta. É verdade. Eu não tenho poder, eu tenho oração. Quem tem poder é Deus. Eu aumento a minha fé e o impossível pode acontecer. Só que isso, irmãos, é uma vida de oração, é o ajustar da armadura na nossa vida. Eu estou falando tudo isso para você entender que nós precisamos orar cada vez mais. Tá, mas você não respondeu a pergunta, pastor, como que eu vou orar o tempo todo? É entender conectividade com Deus. Quantos aqui gostam de conversar muito com o melhor amigo? Com amigo, né? Cara, é muito legal, né? Normalmente o teu amigo, ele tem os mesmos gostos que você, e ele gosta de compartilhar as mesmas coisas que você gosta. Então, cara, se ele gosta de falar de futebol, vocês vão falar a tarde inteira de futebol. Vocês vão repetir o assunto 4 vezes, mas não importa, está com o melhor amigo. Ou está com um amigo muito chegado. Se a pessoa gosta de falar de filme, se gosta de falar dos Vingadores, então, mano, vai falar até amanhã. Tá. Vocês entenderam? Agora olha só.
Por quê? Presta atenção e pega essa pergunta. Por que que nós que procuramos e buscamos ser amigos de Deus, também não procuramos conversar com Ele o tempo todo? É esse o entendimento de oração que a gente precisa ter. Então, cara, Deus falou que quer ser meu amigo. Jesus disse para os discípulos dele, eu não chamo mais vocês de servo, mas amigo. Então, essa conectividade da parte de Deus, ela já é evidente, o Wi-Fi de Deus está ligado. Ele quer se conectar com a gente. A grande questão é se eu e você queremos nos conectar com Ele. Porque você sabe, amado, sabe qual que é um dos maiores empecilhos em relação à vida de oração? É quando a gente quer deixar Deus de fora de algumas áreas da nossa vida. Aí a gente começa a ter um impasse. Então, olha, Deus, você pode tomar conta dessa área da minha vida, dessa, mas na área do namoro você não precisa tomar conta não, porque eu vou fazer algumas coisas que você não gosta. Não, nessa área aqui de relacionamento, de conversar com a pessoa, nessa área aqui de falar dos outros, nessa área aqui de fazer o que eu quero, né? Não, nessa área aqui não. E aí a gente não consegue estabelecer um relacionamento constante com Deus, porque é como se a gente falasse assim, Deus, eu quero ficar com você o tempo todo, tá? Não, mas nessa cadeira aqui você não pode sentar. Esse lugar aqui da minha vida não dá para você mexer. Então não tem como estar totalmente conectado. Orar o tempo todo, restaurar altar de adoração está relacionado a uma entrega total. Não basta apenas você crer na oração que você faz. Vai ter momento, querido, que você vai fazer oração que não vai ter sentido nenhum aquilo. O crer, às vezes você vai estar lá, meu Deus, já não acredito mais. Eu tenho um exemplo muito grande na minha vida de oração, que é o vida do meu pai. Uma das experiências que ele teve, ele orou para que o meu avô entregasse o coração para Jesus. E meu avô foi batizado na nossa igreja anos atrás, antes dele falecer. Ele orou 26 anos. 26 anos. Quem aqui tem menos que isso? Eu. Você estava levantando a mão, Marcel? Por quê? Tá, eu quero ver. Quem aqui tem menos de 26 anos? Tem alguns que estão burlando a regra aí. Levanta a mão bem alto quem tem menos de 26 anos. Você já pensou você orar a tua vida inteira por alguma coisa? Responde para mim essa pergunta. Você já pensou do dia que você nasceu? Quem tem 26 anos aqui? Tá bom. Imagina o irmão nasceu, no dia que ele nasceu ele começa a orar. E amanhã ele vai receber a resposta daquilo que ele orou a vida inteira. Eu estou querendo mostrar para você a dimensão do que é uma vida de oração. E eu vou dizer uma coisa para você, tem coisa, amados, que você vai orar, e você vai orar, e você vai orar, e você vai orar, e às vezes você vai achar que nada está acontecendo, e você vai continuar orando, e vai orar, e você vai orar. E vai ter hora que você vai querer desistir, mas você precisa permanecer orando. Quando o teu altar de adoração está estabelecido, amado, você não pensa em quanto tempo você passa com Deus, você pensa na qualidade do tempo que você passa com Deus. E aí você vai ver que você vai orar, e você vai orar, e você vai orar, e cara, nada acontece. Faz 7 anos que ora por uma namorada, e nada acontece, Leandro. Faz 7 anos que está orando para que alguma coisa, para minha mãe se converter, para receber uma promoção, faz não sei quanto. A questão em si, amado, é a gente entender que Deus é poderoso para fazer e é no tempo dele. Mas você sabe qual que é um dos piores maus que a nossa geração enfrenta? Você sabe? É o ser instantâneo. A gente, presta atenção, a gente quer chegar do lado da cama, ajoelhar e orar, levantar e o pedido está realizado. É ou não é? É ou não é? E se não realiza, a gente faz bico. Deus não me ama. Nossa, Deus não me ama. Ai, eu sou rejeitado por Deus. Por que Ele me criou? Por que eu existo? Por que eu existo se Deus não me ama? Ele não me escuta, Deus não me escuta.
Você está entendendo onde eu quero chegar? E aí a gente vive uma vida de oração totalmente superficial, extremamente superficial. A gente vive uma vida de oração baseada numa preguiça da nossa vida. E já não tem mais um desespero, e eu vou dizer para você, querido, eu ainda não consegui viver essa vida de orar sem cessar constantemente, mas eu vivo me cobrando sobre isso. Eu gosto de jogar videogame, gosto, Call of Duty. Não pode matar de verdade, a gente mata no jogo. Não, brincadeira. E aí, queridão, vamos jogar orando. Você mata o povo no videogame orando? Aham. Em língua. Para os irmãos não escutar, não entender, né? Eu estou dirigindo, irmãos, às vezes eu estou sozinho. Claro que às vezes você está do lado de alguém, você vai conversar com a pessoa. Mas às vezes você está sozinho, ora. Você está na fila, ora. Você está em casa, vai dormir, ora. Você acordou, ora. A questão é essa, não é você fechar o seu olho e falar com Deus, é você criar uma conectividade profunda com Deus, de entender e ouvir o que Ele está te falando. Que eu vou dizer uma coisa para você, e agora fique esperto no que eu vou te falar. A maioria das revelações que você vai receber não vai ser no meio da oração. Daquela oração que a gente fecha o olho e faz assim, ó, não. Vai ser assim, ó, você vai estar andando, de repente, puf, Senhor, verdade, nossa. Porque isso é a conectividade que a gente precisa ter. Deus não tem padrões. Não adianta eu achar que se eu ajoelhar e orar, a minha oração vai ser melhor do que se eu orar de olho aberto. Não adianta a gente pensar dessa forma, irmãos, porque não foi isso que Deus ensinou através da Bíblia. Tem algum lugar aqui que a Bíblia fala, feche os seus olhos e orem, junte as perninhas? Não tem! Só que ela fala, ore o tempo todo. Sabe o que é legal, irmãos? Os momentos mais incríveis que Jesus passou, foi após momentos incríveis de oração que ele teve. O que fala em Mateus capítulo 4, vocês sabem? Mateus capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus. E aí a Bíblia fala, porque o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele fez o que no deserto? Você acha que ele ficou sentado lá? Cadê o diabo? Não aparece aqui. Né? Imagina Jesus sentadão jogando pedrinha assim. 40 dias, cadê o diabo, né? O que ele fez no deserto? Relacionamento com Deus. Ele se ligou no Pai, ele orou, ele jejuou, ele sabia que ele tinha uma obra para cumprir, ele estava se preparando para isso, ele estava ajustando sua armadura. Aí o diabo tenta Jesus. Lembra da tentação de Jesus? Vocês lembram quais são as 3 coisas que o diabo faz, as promoções lá que ele fala? A primeira, transformar a pedra em pão, matar a fome física, né? A segunda, levou ele para ver e falou, posso te dar tudo isso aqui. Não, posso te dar tudo isso mesmo, posso te dar tudo isso aqui. Estava tentando alimentar a alma de Jesus, né? Jesus queria, você quer ser grande? Eu te faço grande. E a terceira, se joga daqui e fala para os seus anjos, e eles vão te pegar. E aí Jesus usa a expressão, não tentarás o Senhor teu Deus. Estava tentando tocar no espírito de Jesus. Sabe de uma coisa, irmãos? O que preparou Jesus para vencer a batalha foi oração. Foi relacionamento com Deus. Sabe por que muitos de nós estamos sofrendo derrotas? Porque nós não estamos preparados. Sabe por quê? Que a gente não está orando. Verdade? Verdade. É a mais pura verdade. É por isso, irmãos, que a gente, em termos, tá? A gente tem uma igreja hoje tão superficial. Não estou falando ICV, eu estou falando daí. Cara, as pessoas hoje em dia, elas, desculpa a expressão que eu vou falar, mas escutam um indivíduo na TV, falando que se você levar uma camiseta para a igreja e orar, você vai ser rico. E o povo vai. Por quê? Falta relacionamento com Deus. Porque é muito mais fácil eu levar minha camiseta e dar um nó no meio e amarrar os problemas da vida do que eu ajoelhar todo dia e orar em casa. É ou não é?
quando Jesus é tentado pelo diabo, a Bíblia fala que ele saiu do deserto. Presta atenção nisso. Ele saiu do deserto, ele subiu no Monte das Oliveiras e ele ensinou a Bíblia. O fundamento do Evangelho está em Mateus capítulo 5, 6 e 7, conhecido como Sermão do Monte. Nós só vamos conseguir ter grandes sucessos naquilo que a gente quer diante de uma vida de oração. Jesus sabia que ia morrer. O que Jesus foi fazer? Repete comigo, ele foi orar. Ele foi orar. De madrugada. Na verdade, antes de ser de madrugada, né? Chamou os discípulos dele, bora orar, galera. Alguma coisa muito louca vai acontecer. Vocês não sabem o que é, mas eu sei. Então vamos, juntou os discípulos, ó. Vocês ficam aqui, eu vou um pouquinho mais ali, né? Uma privacidade, porque... E aí Jesus começa a orar. E a Bíblia fala que, dado um tempo, Jesus volta. Quando ele volta, os discípulos estão fazendo o quê? Hã? Porque muita gente hoje confunde oração com dormir. É verdade. Aí olha só, Jesus chama os caras, ei, amigos, vocês não aguentam ficar 1 hora orando comigo, eu preciso de vocês comigo agora, ora comigo. Jesus volta para o cantinho dele, né? E ele começa a orar de novo. Dado um tempo, Jesus volta lá, os caras estão... Olha para a pessoa do seu lado e fala, acorda. Fala bem na real para ele, fala, acorda, Jesus está querendo que você ore mais. Você está entendendo, amado? O que aconteceu depois disso? A Bíblia fala que diante desse segundo momento, Jesus se levanta, vai lá e fala com os discípulos. Quando ele está falando, quem que chega? O irmão legal, Judas. Judas chega, dá um beijo, Jesus é preso, morre. Você está entendendo, irmãos? Para que a gente consiga coisas grandes na nossa vida, a gente vai ter que ter uma vida de oração. Vai ter que ter uma vida de luta, vai ter que ter uma vida de batalha. Vai ter que ter uma vida ajustada. Altar de oração está relacionado a você entender que em todo tempo você precisa buscar se conectar a Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Quando você está conversando com alguém, só você fala? É chato, né? A pessoa senta lá, vamos conversar, vamos. Aí você fala, então, né, eu achei legal. Você não para. Você quer falar, né, Gabi? Você quer falar. E Foi o Guga que falou. E aí não dá, sabe, você não consegue... Irmãos, a oração é falar com Deus, não é? A gente não aprendeu isso? Tá, mas então é só a gente que fala? Então olha para a pessoa do seu lado e fala, tem hora na oração que você fica quieto. Ué, peraí, mas é incoerente, não é incoerente? Orar é falar, então se eu estou quieto, eu não estou orando, não é incoerente? Porque o que eu estou querendo mostrar para você é entender que a vida de oração é uma vida na presença de Deus. Sabe o que é interessante? Se você abrir, eu não vou lembrar a expressão, deixa eu abrir aqui rapidinho. Já estou terminando, tá? Essa expressão do texto, orar sem cessar, a expressão orar, ela é do grego proseuchomai. Sabe o que significa isso? Isso significa oferecer oração. Não está falando de ficar pedindo coisas, está falando sobre oferecer a sua oração. Aí você vai lá para Efésios, no capítulo 6, que foi um dos textos que eu usei agora, olha só que interessante. Efésios, capítulo 6, versículo 18, ele fala assim, ó, com toda a oração e súplica, com toda a oração e súplica. A palavra oração aqui significa proseuche.
Sabe o que significa a expressão, eu não sei falar em grego, tá? Mas sabe o que significa a expressão proseuche? Está falando lugar de oração. Lá naquele texto de orar sem cessar, está falando sobre entregar oração. Aqui, em se fortalecer essa armadura na nossa vida, em estabelecer uma vida de vitória, está falando de você ter um lugar de oração. Quem aqui tem lugar de oração? Eu tenho lá na minha casa um canto que eu oro lá. Tem um tapete. Tá, mas eu não estou falando de um lugar físico. Eu estou falando de um lugar em Deus. Com toda a oração em súplica. Primeiro ele fala, com um lugar para que você possa orar. É um lugar em que você constantemente está em Deus. Se for apenas um lugar físico, irmãos, a gente não vai orar em outros lugares. Ah não, mas eu só oro naquele lugar lá. Eu só oro daquele jeito. Não. Aqui está falando de um lugar em Deus, em que você entra na presença dEle e ora cada vez mais. E ele fala, com toda a oração e súplica, orando no Espírito. Então ele fala assim, olha, com um lugar preparado de oração em Deus, entregando a Ele a sua oração. Eu não estou falando aqui, querido, que não é bom você ter um lugar para você orar. Tenha, é sensacional. Tem dia que eu deito lá naquele meu tapete, essa semana aconteceu isso. E eu não falo nada, eu só fico quieto. E sabe quando parece que Deus enche o lugar ali? É bom ter um lugar na sua casa de oração, é muito bom que você tenha. Mas melhor do que isso, é você ter um lugar em Deus que você ora. Mas espera aí, pastor, que lance de lugar em Deus é esse? É uma morada? Não, querido, é uma vida. É você conseguir criar relacionamento constante. É muitas vezes você está feliz e você está agradecendo e você está louvando. Você está triste, você está agradecendo e você está louvando. Porque você já entendeu que você não é alguém que vive conforme a situação. Mas você é alguém que vive conforme a oração. Por isso que as coisas vão acontecer. A Bíblia nunca prometeu, presta atenção no que eu vou te falar, a Bíblia nunca prometeu que a sua oração vai ser cumprida no seu tempo. Mas ela sempre prometeu que a sua oração será ouvida e será cumprida no tempo dele. O que nós não podemos aceitar é parar de orar. Eu não sei se você já teve algum momento na sua vida que você se desafiou. Se desafiou a, por exemplo, eu já fiz isso algumas vezes, você passar a madrugada toda orando. Mas não vou dormir para ir para o trabalho? O meu descanso é o Senhor. Eu não sei se você já se aventurou a, em determinada situação, você entregar toda a sua manhã, toda a sua tarde, algum momento que você tem essa disposição, a você deixar, quem sabe, o seu namorado, você deixar, quem sabe, até o relacionamento com os seus filhos, não sei se alguém tem filho aqui, mas você deixar um pouco as coisas do mundo para que você possa entrar e se entregar na presença de Deus. E eu não estou falando aqui de 15 minutos não é desafio. Mas eu acredito, querido, que esse tipo de atitude vai alimentar a intensidade da nossa vida de oração. Você é um jovem. Para mim, jovem é feito de desafios. E eu acredito que você pode desafiar a sua vida a ter uma vida mais intensa de oração. A restabelecer ou a estabelecer esse altar que é necessário nesse tempo. Sabe, amado, nós oramos aqui, nós buscamos, a gente tem o nosso momento de I Pray, a gente tem a oração aqui das 7 no domingo, a gente se esforça, a gente faz tudo isso, e eu vou dizer uma coisa para você, a intenção que nós temos não é para que você tenha um lugar para você orar, é para que você crie um hábito. Em relação à oração aqui na igreja, sabe qual que é o meu maior desejo na igreja hoje? É a gente ter um lugar onde nós vamos orar 24 horas. Pode ser uma sala, querido, pequena, não importa o tamanho, mas que nós vamos estar ali em intensa oração. E você vai poder ir a hora que você quiser, e você vai poder entrar na presença de Deus, porque ali vai ter esse ambiente preparado. Agora, sabe uma coisa que Deus falou para mim, pessoalmente,
porque eu tenho orado muito para isso acontecer. Olha só, eu não quero que você se sinta julgado por isso, tá? Mas por que é que nós vamos ter uma sala de oração se a gente não faz isso sem a sala? Porque a gente não é movido por uma sala, a gente tem que ser movido pela oração. E sabe o que é mais forte em relação a tudo isso? Quando o Espírito Santo desce, na verdade lá é Deus, né? Quando Deus desce sobre o tabernáculo, e Ele está falando sobre a igreja, depois do Novo Testamento tem essa referência, e a palavra fala, e a minha casa será conhecida como a casa de oração. Isso para mim é muito forte, porque não fala que vai ser a casa da pregação do Evangelho. Não vai ser a casa dos milagres. Não vai ser a casa, não. Sabe por quê? Porque se tem oração, tem o resto. Se tem oração, tem milagre. Se tem oração, tem pregação da palavra. Se tem oração, tem adoração. Se tem oração, tem louvor. Então eu gostaria de convidar você, como jovem, eu desafiar você a intensificar a sua vida de oração. Eu sei que quem sabe você que está aqui, é um universitário e estuda 24 horas por dia. Mas eu quero desafiar você a achar no meio dos seus estudos, a encontrar um tempo para que você possa oferecer a Deus, nem que você não durma. Nossa, pastor, mas eu não vou ir bem nas minhas provas. Querido, entrega na mão de Deus, estuda, mas tenha relacionamento com Ele. É isso que a gente precisa. Agora, para a gente terminar, nem sempre, e agora eu quero que você entenda o teu chamado, nem sempre a oração vai levar você para onde você quer. Eu conheço pessoas que têm medo de orar muito, porque Deus pode chamar para fazer uma coisa que não gosta. Então, acho que se eu orar muito, já pensou, Felipe, se eu orar muito, Deus chama você para a Etiópia? Vai para a Etiópia. Então, é melhor não orar muito, não. A gente ora o básico ali. Se Deus começar a falar de missão, a gente já vira um para outro canto, não. Agora, e se a tua oração te levar para a morte? Conhece alguém que orou e foi para a morte? Já ouviu falar num cara chamado Daniel? Não é aquele lá. Conhece o Daniel da Bíblia? O Daniel foi pego fazendo o quê? Batendo na esposa? Não, Daniel foi pego fazendo o quê? 3 vezes por dia, ele ia lá naquela janela, e ele ajoelhava e ele orava. E as pessoas chegaram em Daniel e o prenderam. E sabe qual foi a acusação de Daniel? Sabe qual foi a acusação de Daniel? Você vai morrer porque você ora. Vou te fazer uma pergunta. Está disposto a morrer pela tua oração? Ah, mas é muito forte isso, pastor. Você é forte, cara. Você está disposto a morrer pela sua oração? Se hoje você orar te mandasse para a prisão ou para a morte, você oraria? Porque Daniel sabia o que ele estava fazendo e sabia o risco que ele corria. Agora, sabe o que é mais legal nisso tudo? Daniel morreu. Daniel morreu? Por que não? Porque os leões estavam de jejum. Ele foi jogado na cova do leão, nenhum leão comeu ele, estava de jejum. O jejum acabava às 6 da manhã, daí o Daniel saiu. Quando entrou os soldados, o leão acabou o jejum, comeram. É por isso? Você crê no jejum de consagração do leão? Não. Sabe por quê? Porque aquele que tinha relacionamento com o Daniel estava lá com ele. Ele não foi preso porque ele orava, não. Ele foi provado porque ele orava. A diferença está em entender o que Deus quer fazer com você através da oração. Porque por mais que você passe por dificuldades na oração, na sua vida de oração, eu quero que você entenda o seguinte: aquele para qual você ora vai estar com você. Ele vai estar. Você pode até não ver, ou você acha que Daniel viu Deus lá? Não, ele só viu o leão que não comia. Então, amado, restaurar altar de adoração está relacionado em você entender a profundidade da oração. Há uma conectividade com Deus que quem sabe você ainda não teve. E eu quero te desafiar a ter. Eu quero desafiar você a ser louco mesmo.
a saber que você tem horário para cumprir no outro dia, mas você pode passar uma madrugada orando para tentar trazer Deus para perto de você, para tentar mostrar para Deus a tua fome, a tua sede. Ou você pode fazer um desafio de, durante tantos dias, você orar todos os dias, pela manhã, 2 horas. Sabe uma coisa que eu me peguei pensando esses dias, irmãos? Eu vou terminar falando disso. Eu sei que eu já falei demais, mas quando fala de oração eu gosto. Hoje em dia, é muito difícil se pregar sobre essas coisas. Porque, querendo ou não, algumas palavras têm que ser superficiais. É sério, porque pedir para a igreja orar 2 horas é um baita de um sacrifício, não tem como. Não, pastor, eu não posso acordar mais cedo para orar por causa da minha beleza. É porque se eu durmo eu fico bonito. Não dá, aí não dá, e a gente cria vários empecilhos para ver uma vida em Deus. Eu não sei se você que está aqui hoje já leu a Bíblia inteira, mas irmãos, para uma pessoa que ama a Deus é o básico. Nós não estamos falando aqui de uma coisa incrível, sobrenatural, de uma coisa assim que só os melhores fazem. Não, a gente está falando sobre o básico do Evangelho. E eu vou dizer uma coisa para você: desde antes de você nascer, Deus já havia te capacitado para desempenhar no mínimo básico do Evangelho. 2 horas de oração para você não é nada. Quem fala que é a preguiça dentro da gente. É verdade. É a série que está passando na televisão. É o amigo que a gente fica no WhatsApp 5 horas. A gente está falando de princípios básicos, irmãos. E é por isso que eu quero chamar a tua atenção para isso. Eu quero desafiar você para isso. Porque eu sei que você pode mais. Eu sei que você pode mais. Agora, se Deus já está trabalhando nas nossas vidas com pouca oração, imagina se a gente orar mais. Essa é a pergunta, ou essa é a afirmação que eu me faço todos os dias. Cara, se Deus já está falando comigo, se Deus já está fazendo desse jeito, e eu ainda nem estou orando tanto quanto eu quero, imagina quando eu chegar lá. Há 3 anos atrás, a gente começou um trabalho com jovens aqui na igreja. Foram 2 anos e meio com o Lucas, e depois o Igor e a Andressa assumiram, agora está com a Cia, o Marcel, a Carol e o Jô, até o Igor voltar. E você sabe o que mais queima no meu coração em relação aos jovens dessa igreja? É vocês entenderem a identidade e o dom que vocês têm. E sabe o que Paulo fala sobre dons em 1 Coríntios capítulo 14? Ele fala assim, ó: procurai com zelo. Procurai com zelo os dons espirituais. Eu li um livro que mudou minha perspectiva de vida em relação à presença de Deus. O nome desse livro é Caçadores de Deus. Porque eu entendi que eu não sou a presa, eu sou o caçador. Só que muitas vezes eu estou agindo como presa do diabo. E ele faz comigo o que ele quer. Porque eu ainda não entendi que eu preciso caçar Deus acima de todas as coisas. Eu preciso mergulhar mais, eu preciso ser mais intenso, eu preciso ser mais produtivo. E eu não estou falando de produtividade no mundo apenas, eu estou falando em Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: a nossa oração é para que semana após semana os dons se manifestem na sua vida. É sério, tem gente aqui que vai colocar a mão na cabeça e a pessoa vai ser curada. Não é simplesmente por uma oração, é por um dom. Tem gente aqui que vai abraçar a pessoa que está lá na rua, escuta isso, vai abraçar a pessoa que está na rua, no meio das drogas ou da bebida, e o abraço dela vai gerar libertação, porque isso é dom. Porque a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 7, que Deus deu dons a todos. Você tem um dom. A pergunta é: está buscando identificar ele na sua vida? A oração vai te ajudar. Agora, até quando a gente vai ficar escondido atrás da nossa preguiça, atrás dos entretenimentos que o mundo oferece,
ao invés de ter uma vida mais intensa na presença de Deus. E tira da tua vida, tira da tua mente que vida com Deus é careta. Não. Vida com Deus é a melhor que você pode ter. Então, amado, eu gostaria muito de desafiar você a ter uma vida de mais oração. Eu tenho certeza que esse mês você vai ouvir 4 ministrações que vão falar com você nessa área. Porque eu entendo que Deus quer alinhar algo no nosso meio. Por isso que Deus deu esse tema para esse mês a gente trabalhar. Quantos aqui acreditam que tem um dom espiritual? Eu quero que você use isso. Eu quero que isso seja ativado na sua vida. Mas eu não quero só que seja ativado, eu quero que seja intensificado. E isso vai vir através de uma vida de oração, de entrega, voluntária, de vontade. Você pode ficar de pé e fechar seus olhos para a gente orar? Olha só, se o que eu falei de você fazer um desafio tocou o teu coração, eu quero que você faça esse desafio com Deus agora. Faz uma proposta para Ele, fala: Senhor, eu quero desafiar, eu vou orar mais, eu vou parar de mexer no meu WhatsApp tanto tempo, e eu vou orar, eu vou desligar minha televisão e eu vou orar. Olha, Senhor, aquilo que o pastor falou de passar uma madrugada orando, eu nunca fiz isso, então eu vou fazer esse desafio. E eu vou passar essa noite, eu vou passar a noite da semana que vem, eu vou passar tal e tal dia, mas eu vou passar uma noite toda orando. Esse é o momento de você lançar esse desafio. Só ora, querido, só ora, só isso que eu quero, só ora. Se você não tem interesse de fazer um desafio, eu quero que você fale: Senhor, aumenta a minha sede e minha fome por mais oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que foi lida. Tantos mistérios poderosos nós lemos aqui. Palavras de vida. A Bíblia fala, Senhor, que a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes, que pode dividir interesses da alma e interesses do espírito. E nós queremos, Pai, alimentar nosso espírito nessa hora. Porque muitos de nós estamos sendo guiados pela alma, e a alma está nos levando a ver uma vida sem oração. A alma está nos levando a ver uma vida de razão, uma vida de certezas, uma vida de dúvidas em algumas áreas. Mas nós queremos alimentar o nosso espírito nessa hora de tal forma que a gente entenda o valor que a oração tem, mas não apenas entenda o valor da oração, que a gente desfrute disso, Pai. Então eu te peço especificamente sobre pessoas nesse lugar, sobre jovens que aqui estão, mais fome e sede de oração. Que o Senhor venha sobre eles de tal forma, Pai, que o Senhor venha sobre a minha vida, mas sobre a vida dos meus irmãos, de vários dos jovens que aqui estão, de uma forma que eles não consigam se segurar, que eles vão ter que deixar celular de lado, que eles vão ter que deixar família de lado, que eles vão ter que deixar fazeres de lado, para poder entrar na Tua presença. Tamanha chama do Teu calor na vida deles, Pai. E nós vamos ser conhecidos como uma rede de jovens de oração, onde os milagres acontecem porque nós oramos, onde nós enfrentamos as situações porque nós oramos, onde somos vencedores porque nós oramos. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Incendeia a nossa vida através da oração, que a gente entenda o que é orar o tempo todo, que a gente não só entenda, mas que a gente viva a oração o tempo todo. E Pai, nós queremos nos conectar ao Teu coração de tal forma que o Senhor tenha liberdade de falar conosco, mas que a oração gere sensibilidade, para que nós possamos reconhecer a Tua voz quando o Senhor fala. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos. Obrigado, Pai. Nos alimenta, mas dá mais fome, mais sede da oração nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Glória a Deus.